Muito bem, pessoal. No vídeo de hoje vamos abordar matemática básica. Vamos falar de raiz quadrada com número negativo. Raiz com número negativo? Não, raiz quadrada com número negativo. Porque raiz cúbica de um número negativo é outra coisa que eu vou abordar em outro vídeo, certo? Então, durante muitos anos os matemáticos tentaram descobrir uma maneira de determinar a raiz quadrada de um número negativo. Muitos diziam ser impossível tal solução, tendo em vista as propriedades desta raiz. A raiz quadrada de um número é calculada descobrindo qual número multiplicado por ele mesmo resulta no valor da raiz. Por exemplo, sabemos que a raiz de 25 é mais ou menos 5, pois tanto menos 5 vezes menos 5, quanto mais 5 vezes mais 5 são iguais a 25, observando a regra de sinais. Mais vezes mais é igual a mais e menos vezes menos é igual a mais. Com base nessa propriedade, não podemos determinar a raiz de menos 25, pois um número multiplicado por ele mesmo, como menos 5 vezes menos 5 ou 5 positivo vezes 5 positivo, é 25 positivo. Por isso, não conseguimos determinar a raiz de um número que dentro da raiz seja negativo por meio dessa propriedade. Por volta do século XVI, os matemáticos resolveram o problema da raiz de um número negativo, associando a raiz de menos 1 a um número imaginário, representado pela letra I. Dessa forma, as raízes numerais negativos poderiam ser calculadas com a associação do número imaginário e a raiz quadrada do número inteiro. Observe como resolver a raiz quadrada dentro de um número inteiro negativo, utilizando um número imaginário. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 25 é igual à raiz quadrada de menos 1 multiplicando 25, igual a raiz quadrada de menos 1 multiplica a raiz quadrada de 25. Obtemos 5i, onde 5 é o resultado da raiz quadrada de 25 e i é o resultado da raiz quadrada de menos 1. A descoberta auxiliou na resolução de equações do segundo grau, quando nas quais o valor do discriminante fosse um número negativo. Assim sendo, as equações eram resolvidas com base em um novo conjunto numérico que surgia, o dos números complexos, que iremos abordar breve aqui nesse canal. Nesse conjunto, os números são constituídos por uma parte real e a outra imaginária. Por exemplo, z é igual a 3 mais 4i. É considerado um número complexo, onde a parte real corresponde a 3 e a parte imaginária é igual a 4. Um exemplo disso, nós temos uma equação de segundo grau, que em determinado momento ela pode apresentar a seguinte situação: menos 10 mais ou menos raiz quadrada de menos 16 sobre 2. O que nós podemos resolver aqui nessa raiz quadrada é que nós podemos extrair e ela vai se tornar 4i. Então assim nós temos menos 10 mais ou menos 4i dividido por 2. Aqui ainda podemos fazer uma simplificação. O número real pode ser simplificado por 2, assim como o número imaginário, ficando assim a equação. O próximo vídeo vai ser uma continuação desse, com a raiz cúbica de um número negativo. Até lá!